E eu quero abrir com uma frase do Vitor Gabriel que diz assim: eu sou tímido, não retardado. Olá, pessoas! Como é que vocês estão? Tudo bem? Olha, hoje foi um dia espetacular. Eu quero que você me diga como é que foi o seu dia. Coloque aí, aqui nos comentários de 0 a 10, como foi o dia de hoje para você. Fala para mim como foi o dia de hoje, porque vou te falar. Nós estamos ao vivo aqui no Instagram, estamos ao vivo aqui no YouTube, estamos ao vivo aí no seu coração. Muito bem, é bonito isso, né? No seu coração. Fala uma coisa, como é que foi o seu dia? Nota 6. 0 a 10, como é que foi o seu dia? 0 a 10, como foi o seu dia? 6 para o Gustavo. 8, um dia abençoado. De 0 a 10, quanto? 8, beleza. 0 a 10, olha, dia abençoado. 10, muito bem, a galera já chegando. Seja muito bem-vindo, você aqui no Instagram, você aqui no YouTube. O tema de hoje é timidez. E eu quero abrir com uma frase do Vitor Gabriel que diz assim: eu sou tímido, não retardado. Gostei dessa frase. Eu sou tímido, não retardado. E aí eu pergunto a você, você é uma pessoa tímida? As pessoas ainda estão respondendo aí o que você achou do seu dia. Meu dia foi 10, meu dia foi 6. Para vocês que tiveram um dia abaixo de 10 aí, me fala uma coisa, o que você poderia ter feito para mudar o seu dia, para aumentar essa nota? Meu dia foi 10. Muito bem, vamos direto ao tema. Eu queria saber como é que foi o dia de vocês, porque eu tive um dia espetacular. Cara, começamos eu e a Rai de manhã, muitas coisas para fazer. A Rai teve que sair, voltou, nós fizemos alguns orçamentos, e aí agora à tarde eu tive uma reunião com a Jaque, que é uma profissional que vou te falar, viu? As pessoas não sabem o talento que elas têm. Bom, mas isso aí é tema para outra live. Hoje o tema é timidez. Você é uma pessoa tímida? Eu recebi algumas perguntas aqui pelo Instagram e faço questão de respondê-las. Vou ler algumas perguntas para vocês aqui, ó. Como controlar o nervosismo quando precisa falar em público? Não sei se você é uma pessoa que é tímida ou uma pessoa que tem vergonha. Como vencer a timidez para fazer stories, lives e assim aumentar o interesse das pessoas por seu trabalho? Boa! Olá, sou de Argentina. Como imponer autoridade vencendo a timidez? Vamos falar disso hoje também. Lugares e pessoas que não me fazem bem me tornam tímida. Se ao contrário sou outra pessoa, muito bem. Qual a melhor forma de trabalhar a timidez? Praticando? Vamos falar disso também. De onde vem a timidez? Gostei dessa. As pessoas perdem oportunidades por serem tímidas? Isso é sério? Sim, isso é mais sério do que você imagina. Agora, o Samuel fez uma pergunta espetacular e eu quero começar respondendo essa pergunta aqui nessa live. A timidez está relacionada a traumas ou à genética? Eu quero começar respondendo essa pergunta. Eu vou te dizer uma coisa. A timidez afeta mais de 50% da população mundial. Então, ou seja, se 50% tem timidez, ou eu ou você temos. Se você está assistindo essa live e não tem, e você não é tímido, eu posso falar para vocês que eu sou uma pessoa tímida. Talvez você não acredite, mas eu sou uma pessoa tímida. Eu me enquadro em um dos 3 tipos de timidez que eu vou explicar no dia de hoje. Agora, para abrir essa live, eu quero abrir contando uma história que aconteceu comigo e eu quero saber se você descobre se o que eu senti foi timidez ou o que eu senti foi vergonha. Teve uma época da minha vida, eu era adolescente, e eu tive uma coceira nas partes, no meu sacro. Eu tive uma coceira muito forte ali e tive que ir ao médico. E quando eu cheguei ali no médico, era uma médica, era uma mulher. E aí, meu amigo, eu tive que abaixar as calças e mostrar ali as minhas partes. E aí eu pergunto a você, eu sou uma pessoa tímida ou uma pessoa que senti
vergonha? Comente aqui, fale aqui nos comentários para mim. Se você acha que nessa situação eu fui uma pessoa que estava tímida ou fui uma pessoa que estava sentindo vergonha. Coloca aqui. Vou recontar a história aqui. Eu estava com muita coceira, que é uma coisa comum entre adolescentes, e estava com coceira ali nas minhas partes, ali no meu sacro. Eu não sei como se diz. Se é sacro, se é sacro. Enfim, nas partes. Estava com coceira nas partes. E aí, muita coceira, tive que ir ao médico. Eu cheguei lá, a dermatologista, uma mulher. E ela falou assim, qual é o seu problema? E eu falei, o meu problema é uma pequena coceira nessa parte. Ela, deixa eu ver. Aí eu tive que abaixar as calças e mostrar ali a minha vergonha. Então, se você disse que eu senti vergonha, você acertou. Então, aí a gente já começa a desmistificar o que é timidez e o que é vergonha. Timidez, atenção, timidez não é uma doença. Atenção, se você é tímido, timidez não é uma doença. Timidez é um padrão de comportamento, pensamentos e emoções que geram desconforto ou inibição em situações de interação pessoal com frequência. Essa é a diferença entre vergonha e timidez. Vergonha eu sinto de vez em quando. Agora, timidez é uma coisa que eu sinto sempre. Então, pode ser, se alguém me falou alguma coisa, pode ser sim um trauma, alguém me falou uma coisa assim, você é gordo. E aí, de repente, você está na praia, quer tirar a camisa, e você fala, quer saber? Eu não vou tirar. E você não tira uma, não tira duas, não tira três. Então, a vergonha em excesso se transforma em timidez? Sim. Agora, eu não sou um profissional psicólogo para dizer como tratar essa disfunção. Então, eu quero dar dicas práticas para você que é tímido. Então, olha só, timidez não é uma doença. Timidez não é uma doença. Coloca isso na sua cabeça. Se você é uma pessoa que é tímida, timidez não é doença. E ela afeta 50% da população mundial. Olha isso. Da população mundial. A timidez é sim um padrão de comportamento. Certo? Bullying nos causa isso? Claro! Claro! A pessoa vem e fala tal coisa para você, você começa a acreditar naquilo. Entendeu? E aí você começa a acreditar naquilo e começa a sentir vergonha, e daqui a pouco você não se mostra mais, você não fala para as pessoas. Sim, precisa tomar muito cuidado com isso. Ok, agora, timidez é uma coisa ruim? E aí, o que vocês acham? Timidez é uma coisa ruim? A timidez, ela provém do medo, o nosso medo de se expor. E aí, isso se transforma em um mecanismo de proteção. Então, a timidez pode ser um mecanismo de proteção. Que eu estou ali numa determinada situação e falo assim, quer saber? Eu vou ficar quieto. Já aconteceu com você? Já aconteceu com você? Você está numa situação e fala assim, eu vou falar. Mas fala assim, não vou falar porque o que as pessoas vão pensar? O que o outro vai pensar a meu respeito? Aí eu fico quieto. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu, sim ou não? Então, assim, timidez é um padrão de comportamento, é um mecanismo de proteção e a timidez também ajuda para que a gente estabeleça limites entre as coisas. Entende? Então, assim, às vezes você está numa mesa, tá? Você está numa mesa lá com o teu chefe, com todo mundo, e aí surge um assunto polêmico. E aí você fala, vou falar. Não, fica quieto. Entendeu? Esse jogo da vida, eu sempre falo, né, que a vida ela é um jogo. A gente precisa aprender a jogar. Tem horas que a gente precisa aprender a postar as fichas e tem horas que a gente precisa guardar as fichas. Esse guardar as fichas, às vezes, pode ser a timidez se manifestando. Fala assim, cara, é melhor agora eu não falar. É melhor eu ficar quieto. Já ouviu aquela frase? Você quer ter razão ou quer ser feliz? A timidez pode te ajudar nessa hora de você falar, olha, quer saber? É melhor eu não expor a minha opinião, certo? Agora, olha só, uma das maiores crenças que as pessoas têm é que uma pessoa nasce tímida. O que vocês acham? Uma pessoa nasce tímida? Coloca aqui nos comentários abaixo, por favor.
Ok? Coloca nos comentários aí que eu vou desmistificar esse negócio agora. Vai ser um tapa na sua cara com luva de pelica. Um soco no estômago. As pessoas nascem tímidas? Não. Não, Geralda. Não, Denis. Não, Thiago. As pessoas nascem tímidas? Alô, YouTube? Alô, Instagram? As pessoas nascem tímidas? Sim ou não? Não. Todo mundo aí, ó. Não. Na literatura mundial, não há um artigo dizendo que uma pessoa nasce tímida. Ou seja, é um padrão de comportamento adquirido. Adquirido. Olha só. Não existe na literatura mundial, na literatura científica, algo que aponte que a origem da timidez é de nascença. Não é. Não é. Então, olha só. Olha só. Eu quero que essa live seja rápida, seja no ponto e que você aprenda alguma coisa aqui que você vai levar para os seus relacionamentos e que isso mude o seu coração em relação à sua vida. Existem 3 tipos de timidez. Anote aí no seu caderno. Anote aí no seu caderno. Primeiro tipo de timidez é a timidez situacional. Eu fiz as minhas anotações aqui, eu vou ler para vocês. Olha só. Timidez situacional, ela vai aparecer numa ocasião específica. Portanto, o prejuízo é localizado. Por exemplo, a pessoa interage bem com a pessoa do sexo oposto, mas sente vergonha de falar em público. Ou seja, ela é tímida em uma situação e às vezes não é tímida em outra. Isso acontece com você? Sim ou não? Comigo acontece demais. Eu sofro desta timidez situacional. Eu tô aqui falando, me expondo e tal, mas quando eu tô no elevador com alguém, ou quando eu vou conhecer alguma pessoa nova que eu não conheço, vou na academia, vou num restaurante, vou num encontro social, eu morro de dificuldade de começar uma conversa, por exemplo. E às vezes eu conto isso e tem gente que não acredita. E é um padrão de comportamento que eu adquiri. Entendeu? Medo de falar uma besteira, medo de se expor, medo de não ser aceito, medo de não ser reconhecido, medo de, sei lá, de falar o português errado. Podem acontecer várias coisas. Então, primeiro tipo de timidez é a timidez situacional. Acontece em situações específicas. Agora, outro tipo de timidez é a timidez crônica. Atenção, anota aí, timidez crônica. Faz com que a inibição se manifeste em todas as formas de convívio social. Essa é grave. É muito, muito grave. Ela é um perigo para a sua vida. Porque o tímido, ele guarda dentro dele, quando é crônico, e ele não consegue expor. Diferente do introvertido, que é no caso do situacional. Ele, às vezes, não consegue expor, mas às vezes trabalha aqui e fala, não, aqui eu consigo falar. Entendeu? Eu não sei qual é a timidez que pega você, tá? Se é a situacional, a crônica e tem a outra que é a intencional. Primeira, situacional. Em situações específicas aparece a timidez. Crônica, aparece em todas as interações da sua vida. E intencional, aparece quando você quer se fazer de tímido. Quando você quer falar, eu não sei o que pode ser isso, eu não consigo entender e tal. Entendeu? Então, 3 tipos de timidez: situacional, crônica e intencional. Qual é a mais grave? Qual é a mais ruim? É a crônica, que você não consegue se expor em nenhum lugar. Eu coloquei as perguntas no Instagram, né? Você acha que um tímido, ele ganha menos do que merece? E a resposta é sim, ele ganha menos do que merece. Sabe por quê? Porque ele não consegue se expor quando ele tem uma opinião, por exemplo, para expor uma ideia que vai fazer a diferença no trabalho. Ele guarda para ele. Às vezes não consegue expressar uma ideia. Às vezes não consegue pedir aumento. Por quê? Porque fala, cara, as pessoas não vão me entender, meu chefe não vai me entender. Não consegue se expressar, não consegue vender ideia e não consegue pedir aumento. Só nessas 2 coisas já faz com que o tímido não consiga expressar aquilo que ele tem no coração. Tem um recado aqui da Bruna. Eu dou palestras, me saio super bem.
mas na primeira não sei como começar uma conversa. Você está vendo? Não é verdade, Bruna? Você faz uma palestra, você encara um monte de gente, mas quando é na interação um a um, então, o seu tipo de timidez é igual à minha. É uma timidez situacional, que aparece em alguns momentos. E aqui para nós, todo mundo tem um momento tímido na vida. Entendeu? Todo mundo tem um momento tímido. Em situações específicas, todo mundo vai ter uma situação de vergonha. Entendeu? Ou porque colocou uma palavra errada, ou talvez pelo corpo, ou talvez pelo cargo. Entendeu? Você senta numa mesa, todo mundo é pós-graduado e você está na 8ª B. Você fala, putz, agora? Não vou ficar quieto, não vou falar nada. Ou o assunto que está naquela mesa, você fala, cara, como é que lida com esse assunto? Como é que faz para entrar nesse assunto? É difícil, pacas. Me ajudem aqui. Tá fazendo sentido essa live para você? Tá fazendo sentido? Você consegue entender o que eu estou querendo dizer para você? Como isso te atrapalha? Quando você tem uma situação de timidez situacional, você não consegue, né, se expor em todas as situações. Agora, quando é crônica, você não consegue em nenhuma situação se expor. Isso é ruim, pacas. Isso faz com que você perca as oportunidades. Na situacional também, porque um exemplo, né? Você, no caso da Bruna, que a Bruna comentou, você fala bem para um monte de gente, mas quando vai falar com uma pessoa, você não consegue engatar. E talvez seja essa uma pessoa que você precisa conhecer para te levar, sei lá, para um tour internacional. E é nessa hora que você deveria ter foco para dar atenção para essa pessoa. E às vezes a gente não consegue. Ou seja, é um padrão de comportamento. Timidez é um padrão de comportamento que a gente precisa entender, que a gente precisa trabalhar. E para isso agora eu quero dizer para vocês como você pode vencer a timidez. Como você vence a timidez. Então pega aí, boa, Lívia, como melhorar, vou te falar agora. Primeira coisa, pensa na raiz da sua timidez. Qual é a raiz da sua timidez? Exemplo, autoimagem fragilizada, tá? Alguém falou que você é isso ou é aquilo, que você tem tipo de pensamento, ou tipo de corpo, ou estudo. Comece a entender em que momento na sua história isso aconteceu. Pode ser autoimagem, pode ser a dificuldade de aceitar um elogio, pode você tá muito preocupado com a opinião do outro, entendeu? Começa a identificar. Se você não assistiu aquela live que eu falei da pré-condição, volta lá e assiste essa live porque ela vai te ajudar. Todos nós entramos numa pré-condição que vai disparar um gatilho. É essa pré-condição, quando você é tímido, que você fala assim, ó, cara, aqui eu não consigo lidar. Isso acontece comigo, como eu contei, né? Quando eu vou conhecer alguém, às vezes a gente sente que não está presente. Eu não consigo estar presente. Então, quer vencer a timidez? Começa a entender o gatilho que faz você entrar nela. Ou seja, a raiz da sua timidez. Tô vendo aqui do Evandro, ó. Sou intimidado quando sei que tem pessoas no lugar com conhecimento no assunto maior que o meu, né? Cara, olha que louco, Evandro. Você acha que isso acontece só com você? Acontece com todo mundo, cara. A questão, lembra que eu falei que às vezes a timidez ela nos guarda? Às vezes ela nos preserva. Como é que isso acontece? Pô, eu estou num ambiente onde todo mundo sabe mais que eu e eu não sei, fica quieto. Aprende a observar, aprende a ouvir as palavras que não são ditas. A pior coisa que a gente pode fazer quando a gente senta numa mesa é querer ser o mais esperto. Hashtag, fica a dica, não seja o mais esperto da mesa. Nessa hora, a timidez pode te ajudar. Então vamos lá. Primeira dica, já falei, a primeira dica para vencer é você pensar na raiz. A segunda dica é aceite a sua timidez e para de sofrer com ela. Ou seja, vai conversar com alguém, eu falo para muita gente, não tenho dificuldade, mas eu vou falar para alguém que eu nunca conversei, eu tenho dificuldade. Para de sofrer, cara. É simples. Para de sofrer. Cara, eu sou tímido. Aceita a sua timidez. Tá tudo bem. Fica quieto.
Não é porque você está com uma pessoa que você tem que ficar, que você tem que conversar. Entendeu? Você pode falar para a pessoa, falar assim, cara, eu sou super reservado. Entendeu? Ou espera a pessoa te perguntar alguma coisa e responde o que a pessoa te pergunta. Não precisa você puxar o assunto. Ai, Renato, mas e se ficar um silêncio? Ué, vai ficar um silêncio. Deixa o silêncio. Mas e se ninguém falar nada? Né? Tudo bem, ninguém vai falar nada. Então, dica para vencer a timidez. Primeira coisa, pense na raiz da sua timidez. Dica 2, aceite a sua timidez. Ninguém tem obrigação de ser extrovertido e ninguém tem a autoridade de mudar você. Nós, às vezes a gente faz isso. Você não faz isso? Às vezes a gente não quer ter a necessidade neurótica de fazer o outro pensar como você pensa. Só o que você pensa, ó, só isso vale na vida. Não. Às vezes o ficar quieto vale a pena. Às vezes o silêncio vale mais que 1000 palavras. Então, primeira dica, pensar na raiz. Segunda, aceitar a sua timidez. E eu já disse isso, mas vou voltar a falar aqui, que são os ativadores. Em que momento você sente que vai ficar tímido? É falar em público? É falar com uma pessoa do sexo oposto? É falar com um vizinho? É falar com um líder? Em que momento esses ativadores acontecem? Porque esses ativadores vão te levar lá para a pré-condição. Lembra? Tem uma pergunta aqui maior aqui da Cristiane. Participo de grandes dinâmicas e sempre tenho que falar, mas me intimido por receio da opinião dos outros. Aí. Então, a sua é situacional. E em outras situações, Cristiane, como é que você se comporta? Quando você está com seus amigos, por exemplo, entendeu? Você fica pensando na opinião deles? Isso é uma crença que não vai te levar a lugar nenhum. Só que não é simples assim, ah, pronto, não sou mais tímido, agora eu vou ficar falando para todo mundo. Não. Mas é uma crença, é um padrão de comportamento que você prefere. Entendeu? Nós preferimos, às vezes, ser tímidos. E quando isso fica inconsciente, cara, isso se torna crônico. E é muito difícil. Então, se você tem uma timidez crônica, você precisa procurar um psicólogo para que ele te ajude. Mas é bom a gente ter esse autoconhecimento de entender qual é a minha. Entendeu? É situacional, ela é crônica, é intencional. A partir do momento que você sabe isso, as coisas ficam bem mais fáceis. Ok? Dicas para vencer. Pense na raiz, aceita a sua timidez, veja os ativadores. E uma coisa muito interessante, cara, é fazer uma lista. Fazer uma lista de todos os momentos que te fazem tímido. Todos os momentos, todas as situações em que você se coloca numa situação que você fica tímido. Então você vai colocar lá, fiquei tímido quando falei em público. Fiquei tímido quando falei com uma pessoa só. E aí, a quinta coisa que eu quero te falar, é a seguinte. Dessa lista que você vai fazer, você vai escrever os seus momentos de timidez, você vai colocar uma meta para vencer isso aí. Entendeu? Para vencer isso aí. Não é uma obrigação, não é obrigatório você fazer isso, mas assim, coloca aí, ó, tá? Por exemplo, sou tímido ao falar em público. O que eu posso fazer para não ser tímido para falar em público? Tem alguma coisa na mão? Eu posso eu posso dizer, assim, olha, gente, eu sou tímido, eu tenho dificuldade de falar em público, eu peço desculpa se eu falar né, se eu falar, se me der branco, mas o que eu quero passar é o que está no meu coração, e o que está no meu coração é isso. Pá! Ó, timidez é crença limitante. E você pode vencer isso, ou sozinho, ou com a ajuda de um profissional. O que você não pode é perder as oportunidades que você tem na sua vida por essa crença limitante, por esse padrão de comportamento que te impede de alcançar aquilo que você quer. Beleza? Olha só, última dica. Última dica. Presta bem atenção no que eu vou te falar. Talvez essa seja uma das coisas mais importantes que eu queira te falar nessa live sobre timidez. Presta bem atenção. Abre teu coração, aperta o REC e grava. Para de se comparar com as outras pessoas. Você entendeu? Para de se comparar com as outras pessoas. Parece que é óbvio isso, mas o óbvio
é a verdade mais difícil de se enxergar. Como diria a saudosa Clarice Lispector. Olha só, o óbvio é a verdade mais difícil de se enxergar. Você sente timidez, você sente vergonha porque você se compara. Eu sinto vergonha e eu sinto timidez porque eu me comparo. Entende? Isso é uma coisa, como eu falei no começo, se você não estava no começo, eu não sei se você ouviu, mas a timidez é um padrão de comportamento. Ela é uma crença. É um negócio que atrapalha você. É um negócio que atrapalha você de ser quem você é. Certo? Atrapalha você de ser quem você é. Cara, eu queria falar em público, mas eu não consigo porque tem algo que me compara. E se a pessoa que vai falar antes for melhor que eu? E se a pessoa que está conversando com essa pessoa vai ser mais interessante? Eu tenho uma pergunta para fazer na aula, eu tenho uma pergunta para fazer na faculdade, mas eu não levanto a mão porque o que os outros vão pensar? Vou falar uma coisa, existe uma grande diferença entre você e as outras pessoas. Você sabe qual é a diferença entre você e as outras pessoas? É que você está vivendo a sua história e a outra pessoa está vivendo a história dela. Então, parabéns à outra pessoa. Agora, parabéns a você que tem uma história gigante, uma história incrível para viver, mas fica escondido atrás da vergonha, fica escondido atrás da timidez. Isso só te atrapalha. Então, a maior dica que eu quero dar nessa live sobre timidez é: pare de se comparar às outras pessoas. Faz sentido? Pare de se comparar. Eu trouxe aqui algumas frases para a gente pensar, e aí eu quero que a gente pense a respeito disso. Olha essa frase do Henrique Fenderich. Diz assim, ó, o tímido é aquele que percebe a sua própria limitação antes dos outros. Olha isso. Olha isso, o tímido é aquele que percebe a sua própria limitação antes dos outros. Ou seja, a timidez mostra que você está se limitando a algo que os outros nem perceberam. Mas você acredita tanto naquilo, aquilo ganha um poder que você não fala, que você não se expressa. O tímido é aquele que percebe a sua própria limitação antes dos outros. Faz sentido? Faz sentido? Deixa eu ver aqui, o que falaram aqui. É verdade. Me acertar de verdade, inibir minha timidez. Olha que legal. Ai, Mari. Muito bom, Mari. Olha só, Cristiane, essa coisa da comparação, né? Como é ruim isso, cara. Ó, o Danilo usa essa ferramenta de falar antes que os outros. Me comparar, cara, se comparar é uma roubada, bicho. É uma roubada. Olha só essa outra frase que eu trouxe aqui pra gente pensar. Ó. Enquanto o extrovertido tenta ser o centro das atenções, o tímido já tem certeza que é. É muito louco isso, né? Enquanto o extrovertido tenta ser o centro das atenções, o tímido já tem certeza que é. E aí eu te pergunto, é verdade esse negócio? É verdade? Vamos relembrar aqui. Vamos relembrar. 3 tipos de timidez. Primeira timidez, situacional, em situações específicas. Crônica, em todas as situações. E intencional, é quando eu quero parecer tímido. Olha que louco isso, cara. Isso atrapalha, cara. Isso atrapalha tanta gente. Eu comecei essa live dizendo o seguinte. Uma frase aqui do Victor Gabriel. Diz assim, eu sou tímido, não retardado. Eu comecei essa live dizendo o seguinte, timidez não é doença. Você não é doente por sentir timidez. Sentir timidez é um padrão de comportamento. Tá tudo bem. Entendeu? Tá tudo bem você ser tímido. Só que começa a perceber se você perde muita oportunidade por ter esse padrão de comportamento. E se você quer, e se é interessante para você querer quebrar isso. Entende? Se você quer quebrar isso, é possível quebrar. Eu dei algumas dicas aqui, ó, vou relembrar rapidamente. Pensa na raiz, aceita a sua timidez, se respeita, veja os ativadores, faça uma lista, vença essa lista e, principalmente, não se compare com as outras pessoas. A Lívia está dizendo aqui, ó, o tímido acha que todos estão olhando só para ele. É verdade. E é mentira, né? E às vezes não tá. E se tiver, cabe essa frase aqui, né?
do Moacir Farias. Enquanto o extrovertido tenta ser o centro das atenções, o tímido já tem certeza que é. Muito louco isso, né? Então, assim, ó, eu quero encerrar essa live, né, deixando claro para você a diferença entre timidez e vergonha. Timidez é um traço de personalidade e vergonha é um comportamento ligado à dificuldade em se expressar em determinadas situações. Ok? Então, a vergonha é em determinadas situações. A timidez, ela afeta 50% da população, ela não é uma doença, ela é só um padrão de comportamento. Se ela te faz sofrer, procure um psicólogo para te ajudar. Procure um psicólogo para quebrar esse padrão de comportamento. Principalmente se você percebe que esse padrão de comportamento atrapalha a sua vida. Beleza? Eu comecei hoje essa live contando uma história, expondo um pouco da minha vergonha, de quando eu fui ao médico e senti muita vergonha. Todos os dias, cara, todos os dias, seja um trupicão que você dá na frente de alguém, você está exposto a sentir vergonha. Então, eu quero encerrar deixando uma palavra para você pensar. Permita-se. Permita-se ser vulnerável. Permita-se ser julgado pelas outras pessoas. Está tudo bem. Isso não muda quem você é. Entende? Se você dá um trupicão ou se você fala errado, é claro que se há bullying, se há um potencializador emocional ruim aí que gera uma situação ruim, precisa de um apoio psicológico. Mas às vezes é mais simples do que a gente imagina. Se você sofre de timidez situacional, só em situações específicas, pratica isso que eu estou te falando aqui. Com certeza você vai viver melhor e vai se relacionar melhor com as pessoas. Deixa eu ver se eu respondi tudo aqui que colocaram aqui no Instagram. Eu coloquei aqui, ó. Você sabia que os tímidos ganham menos do que merecem? Eu acho que agora você entendeu. Por quê, né? Por que o tímido ganha? Porque ele não consegue se expressar, não consegue pedir um aumento, não consegue expressar uma ideia. Então, você imagina que a situação é na hora de falar com o chefe e me dar timidez. Na hora que eu estou no bar com os meus amigos, ou numa balada com os meus amigos, ou na igreja, eu estou naquela situação, eu não sou tímido, mas na hora de falar com o meu chefe, eu sou tímido. Aí, pera lá, né? Entendeu? É situacional e vai fazer com que você ganhe menos. Mas aqui dizem que 49% diz que sim, 51% diz que não. Aí eu falei, qual a diferença entre vergonha e timidez? Aí 84% precisava ver essa live para entender. De 500 pessoas aí que viram esse stories, disseram que precisam saber. Então, a timidez é um padrão de comportamento recorrente e a vergonha é em situação específica. Então, não confunda isso para que você não sofra. E às vezes pode achar que você é tímido e, na verdade, você simplesmente sentiu uma vergonha. Então, foi situacional. Beleza? Ó, não esqueça de compartilhar essa live. Marque, coloca aqui nos comentários alguém que você acha que é tímido ou alguém que você acha que precisa ouvir isso para sair desse padrão de comportamento e se relacionar melhor com as outras pessoas. Beleza? Agora me dá uma nota aí. 0 a 10, o que você achou desta live? Coloca aí. Opa, estaremos lá, Tiagão. Estaremos lá. Coloca aí, 0 a 10, que nota você daria para esta live? Não esqueça de compartilhar e colocar o nome de alguém aqui também que você acha. Obrigado, Ana. Obrigado, Danilo. Né? Obrigado pelos corações, obrigado pelas palmas. Muito bom, cara. É muito bom. Obrigado, Thiago. Obrigado, Cristiane. Valeu, cara. Obrigado. Eu fico muito feliz, cara. Eu fico muito feliz. Muito obrigado, Selma. Espero que tenha ajudado, Evandro. Obrigado, cara. Ô, louco, Sandra. Brigadão, Sandra. Obrigado, galera. Brigadão. Show. Obrigado. AC? Alguma coisa? Mari, minha querida, obrigado. Ô, Du, você tá por aqui também? Angélica, obrigado. Obrigado, Cris. Vou continuar. Valeu, Robson. Obrigado. Oi, ô, doutora Thaís, tudo bem? Boa noite, Tiagão. Tiago Moreira chegou agora, acho. 9h30, obrigado, Matheus. Depois me dá a dica para que eu alcance o seu 10, Matheus. Tá? Me dá uma dica aí que eu possa melhorar aqui. Tá bom? Galera,
Quero encerrar essa live agradecendo você que está desde o comecinho da live até agora aqui com a gente. Eu espero que essa live tenha ajudado de verdade você a se relacionar melhor. Forte abraço, obrigado, Bruna. Obrigado, Lili. Obrigado, galera. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser, ou num stories, ou numa live, ou num post. Para mim, é uma meta e uma missão de vida ajudar você a se relacionar melhor, seja com o que está fora ou seja com o que está dentro. Grande abraço para vocês, gente. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.